Vale tudo na hora da briga ou existem regras? Quadrinhos de super-herói é realmente lugar de treta. A gente pode até ver Doutor Estranho mandando migué, sabe? Reed Richards usando inteligência, Flash fazendo piada, mas o bagulho sempre termina em porradaria, sabe? Trocação franca de porrada. Tem muitos super-vilões e alguns super-heróis que cruzaram todos os limites possíveis, literalmente todos. A gente vai conferir agora os 7 ataques mais bizarros que já rolaram nas revistas em quadrinho. Os caras exageraram realmente a níveis absurdos. Agora falando sério, tira as crianças da sala porque esse vídeo vai ser insano. Ei, nerds, beleza? Eu sou o Breno. As revistas em quadrinhos já foram acusadas de incentivar a violência, pra vocês terem uma noção. Rolou perseguição, censura, boicote. Editoras inteiras faliram por causa dessas acusações. Vários estudos científicos aí foram realizados e nenhum deles mostrou que existe realmente uma relação de causa e efeito entre gibi e violência. Não existe esse lance aí do moleque bom, sabe, puro de coração, que lê uma revista de quadrinho e vira, sei lá, vida louca. Para com isso não existe. Bom, eu falei pra tirar as crianças da sala, mas é bom as crianças saberem disso, tá bom, gente? Então se um dia sua mãe falar, para de jogar esse videogame, é muito violento, que nem minha mãe falava pra mim, é mentira. O que os cientistas encontraram realmente é que a galera que já tem essa violência dentro de si mesma vai buscar formas de entretenimento que explorem esse lado. O resto é sensacionalismo, sabe? É caça-clique, é gente querendo manipular a opinião pública, é querendo aparecer. Agora que eu já expliquei essa parte, a gente pode aí partir pra essa podreira toda aí com a consciência tranquila. Mas antes de falar sobre, se inscreve no canal. Você já sabia que ia vir esse pedido, então vai, se inscreve, que me ajuda pra caraca, você não faz ideia. Bom, você vai fazer alguma ideia? Se você não faz, se inscreve, que aí você vai ter alguma ideia. Já se inscreveu? Então bora pro conteúdo. Mercenário detonou o Venom. Pros fãs de Doguinho, essa é pra vocês. Em 2009, o vilão Mercenário abusou. Sério. Pra quem não conhece, galera, esse vilão do Demolidor, ele é capaz de transformar qualquer coisa, e repito, qualquer coisa que ele arremessa em arma. E em 2009, o Mercenário bateu de frente com o Venom. E na época, galera, o simbionte ele não tava aí com o Ed Brock, ele tava com o Mark Gargan, que é o escorpião. Mas deu treta. O Mercenário, então, ele decidiu, galera, pegar um cachorro poodle e atravessou o olho do Venom com o bicho. Foi um ataque tão absurdo que chegou a ser engraçado. Só não foi engraçado, é claro, pro Doguinho. Homem Borracha apaga o Flash. O universo de Injustice é uma variação do universo DC em que muita coisa deu errado. O Superman, pra vocês terem noção, ele virou um ditador da Terra e isso é só um exemplo. Houve uma grande guerra entre os heróis. Metade apoiava o Superman nessa loucura toda e a outra metade não. Esquece a Guerra Civil da Marvel, o bagulho aqui foi muito mais brutal. Também, né, o massacre começa com o Superman atravessando o Coringa com o braço, tinha que ser desse jeito. Mas o assunto aqui é o Flash, não vamos trocar de assunto não. O Flash ele acabou ficando do lado do Superman no começo dessa saga e bateu de frente com o Homem Borracha. O Homem Borracha ele esticou os dedos pra dentro do nariz do Flash. Ele virou um espaguete e sufocou o Flash até ele apagar. Foi nojento, mas eficiente, a gente tem que concordar. Alfred capota o Superman. Injustice, como eu já falei, galera, foi uma parada muito louca. Eu tive até que separar um outro momento dessa saga, né, que também foi bizarra. Pra segurar o Superman, o Batman ele tá pesquisando uma pílula que dá força kryptoniana pras pessoas. E se o Batman conseguir fabricar isso em escala, é fim de jogo aí pra tirania do Kal-El. Só que o próprio Superman invade aí a Batcaverna e quebra a coluna do Batman. Né? E você pensa, putz, deve doer, né? Mas esse ataque, galera, ele é fundamental pro Batman analisar a biologia do Superman e completar a pílula. E a primeira pessoa a tomar essa pílula foi o mordomo Alfred. O velhinho magrinho aí, ele capota o Superman com uma cabeçada histórica. Sério, foi um absurdo ver isso. E o mordomo ainda mandou real pra ele, falando, eu estou muito desapontado com você. E aí o Alfred, ele reboca o Superman caído no chão. Sentinela rasga Ares ao meio. Falando em momentos históricos, agora a gente vai pra Marvel. Ares, que é o deus da guerra, é uma divindade no mesmo patamar que o Thor. Durante o cerco de Asgard, o Sentinela pirou. Ele pegou Ares e rasgou o cara no meio, de cima a baixo, como se fosse um pedaço de papel. Voou tripa e sangue aí por todo lado, enfim. O interessante aí é que o Sentinela já tinha feito a mesma coisa com Carnificina várias histórias antes.
Esse lance de rasgar os outros aí no meio acabou meio que se tornando um karma pro Sentinela. Porque quando que não veio pra Terra, ele pegou o Sentinela e rasgou no meio também o maluco, igualzinho o Sentinela tinha feito aí com Ares e Carnificina. Justiceiro humilha o Wolverine. Assim, o Justiceiro ele não tá, obviamente, no mesmo patamar que o Wolverine. Mas mesmo assim, galera, o Frank Castle ele tentou e tentou com força, tá? Os dois personagens partiram pra trocação franca na revista do Justiceiro em 2002. O Justiceiro já começou ali o trabalho estourando o rosto do Wolverine e deixando só no osso. Começou ali já a humilhação. E depois disso, o Justiceiro meteu um tirambaço aí nos olhos do Wolverine, atirou nas bolas, sem dó e nem pena. Porque afinal de contas, quem tem dó é piano. E no final da luta, o Frank Castle ainda passou por cima do Wolverine com um rolo compressor. Sério, foi tipo desenho animado. O Wolverine só não virou panqueca de carne por causa do esqueleto dele de adamante. Prometheus destrói a vida do Arqueiro Vermelho. Pra quem não conhece, o vilão Prometheus é tipo o Batman virado na maldade. Ele é filho de 2 assassinos seriais que foram mortos pela polícia. O moleque ele simplesmente jurou vingança e treinou a vida inteira pra se tornar um vilão. E que vilão brutal, sério. Prometheus ele invadiu aí a base da Liga da Justiça e arregaçou Roy Harper, né, que é o Arqueiro Vermelho. A troco de nada, simplesmente nada. Não dá nem pra chamar isso de luta. O Prometheus ele castigou o Arqueiro Vermelho e terminou o ataque arrancando o braço do herói. O vilão disse que aquilo era só o começo e que ele iria destruir a Liga da Justiça inteira e seus entes queridos até. Esse cara aí pegou pesado. Ele prometeu que ia pegar pesado e pegou. Homem-Aranha explode o Homem-Aranha de dentro pra fora. Quando se pensa em inimigo do Homem-Aranha matando o herói, a gente sempre pensa aí que poderia ser o Duende Verde, sabe? O Dr. Octopus, de repente até o Carnificina. Ninguém vai lembrar do Homem-Aranha, mas o Flint Marko, que é o Homem-Aranha, ele já matou o Homem-Aranha. O vilão ele entrou pela boca do Homem-Aranha, foi até o estômago e se explodiu. Foi horrível e trágico. Uma versão zumbi do Homem-Aranha tinha tocado o terror e massacrado aí o Sexteto Sinistro. E o Homem-Aranha ele escapa do massacre e fica louco de raiva e medo. Quando o verdadeiro Homem-Aranha aparece, o Flint Marko não pensa 2 vezes. O Homem-Aranha ele usa esse truque para explodir o pobre Peter Parker de dentro para fora. E quando o verdadeiro Homem-Aranha aparece, o Flint Marko ele não pensa 2 vezes. O Homem-Aranha usa esse truque aí para explodir o pobre coitado aí do Peter Parker de dentro para fora. Foi horrível. Mas agora eu quero a sua opinião. Qual desses 7 aí foi a cena que você mais gostaria de ver nos cinemas? Comenta aqui embaixo que eu vou estar lendo os comentários de vocês. De repente a gente faz até uma parte 2 desse vídeo. Mas agora eu quero que você se inscreva no canal, porque, pô, eu te dei agora 7 ataques bizarros. Você vai me dar uma inscrição bizarra, né? E também já clica no sininho que você não vai perder o nosso próximo vídeo. Talvez você comentando possa ser o seu vídeo. Um beijo e fui. Uou!